Ele morreu às 2 horas da tarde, na sua própria casa, no mês de agosto de 1869. Decidiu voltar do além como um defunto autor para contar a sua história e, de acordo com ele, pouquíssimas pessoas iriam se interessar por essa história. Mas nosso querido Brás Cubas estava completamente enganado, porque muitas, milhares, milhões de pessoas, décadas depois, séculos depois, se interessam em conhecer a história do defunto autor mais famoso da literatura universal. Vem comigo e deixa eu te contar a história do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Se você já é integrante aqui do canal, seja bem-vindo de volta. Hoje nós vamos conversar sobre um romance que particularmente eu amo, porque eu sou suspeita para falar do Machado de Assis. O Machado, também conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, é um querido na minha biblioteca pessoal. E eu tenho uma grande admiração pelos textos desse escritor. O livro de hoje é esse aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu estou mostrando para vocês uma edição que foi adquirida na livraria Leitura, que é parceira aqui do canal. E nós temos, então, o nosso primeiro sorteio aqui no nosso canal. A minha assessoria pediu que eu compartilhasse com vocês 3 coisinhas que você que quer participar do sorteio para ganhar exatamente este livro que está aqui na minha mão, você deve fazer se você quiser concorrer para ganhar esse romance. A primeira coisa, inscrever-se aqui no canal. Segunda, seguir os 2 perfis que estão aparecendo aqui na tela. E terceira, marcar um amigo no comentário, na parte dos comentários. Fazendo isso, automaticamente você já está concorrendo a essa obra aqui. E eu já recomendo, caso você queira adquirir outros livros, gente, a Livraria Leitura é um lugar super aconchegante. Em especial, eu falo muito da Livraria Leitura do Shopping Guatemi, se você mora na cidade de Fortaleza. É um lugar que tem um cafezinho super bacana, você pode ficar lá sozinho ou acompanhado, conversando, procurando vários livros, lendo, então vale a pena. E se você não é de Fortaleza, eu recomendo que na tua cidade procure se tem uma livraria leitura e passa uma tarde, passa um tempo na livraria leitura que vale a pena, ok? Então, recados dados, vamos ao vídeo. Bom, meus amores, nós estamos falando de um libriano. Libra é um signo de ar, regido por Vênus, e é o único signo do zodíaco simbolizado por um objeto, a balança. Ele nasceu no dia 20 de outubro de 1805. E como foi a infância desse defunto autor que volta do além para contar a sua vida? Darmos as mãos, por favor, Ele, a princípio, já defunto, ele se apresenta para o leitor. E ele diz que decidiu voltar para contar a sua vida. Pessoal, eu preciso fazer aqui um comentário. Não quero ficar falando, não. Ficar falando das pessoas, eu tenho o demônio da coisa da fofoca. O Brás Cubas só pode se amar demais. E a gente sabe que ele é narcisista, né? Porque o cara volta do outro mundo para falar dele. Para dizer, bom, eu acho que poucas pessoas vão se interessar, mas vão se interessar, eu vou falar aqui da minha vida. Enfim. E aí depois ele conta como foi que ele morreu, os últimos dias de vida dele, para depois seguir a ordem cronológica a partir do nascimento. Mas aqui com vocês eu vou partir do momento do nascimento dele, no dia 20 de outubro de 1805. O Brás Cubas era uma criança muito mal educada. Desde os 5 anos, eu era conhecido como o Menino Diabo. Traquina, arguto. O quê? Arguto, astuto, mimado. Gente, sabe aquela criança que tá no supermercado e quer alguma coisa, a mãe ou o pai, eles não dão, e aí o menino começa a se debater no chão e chama atenção e grita e tal, não sei o quê. E
E os pais, assim, poxa, nossa, como ele é uma criança de personalidade. Sabe, aquela educação assim, bem destrutiva e travestida de algo assim, bem bonitinho. Pois é, esse era o Brás Cubas. O Brás Cubas era uma criança difícil. Ele mesmo diz no capítulo que ele intitula de Menino Diabo. Pessoal, eu preciso dizer mais alguma coisa? Menino Diabo. Ele era insuportável, tá? Mas os pais super mimavam o Brás Cubas. Bom, num determinado período, ele ainda bem pequeno, havia um escravo chamado Prudêncio, que era uma criança também. O que o Brás Cubas faz? Porque ele quer se divertir. Ele sobe no Prudêncio, coloca uma espécie de fita na boca do Prudêncio e finge que o Prudêncio é um cavalinho. E fica batendo no Prudêncio como se ele estivesse batendo num bichinho porque ele quer se divertir. E quando o Prudêncio diz, nhonhô, tá doendo, o que o Brás Cubas diz? Criança, gente, criança. Ele diz, abre aspas, cala a boca, besta, e fecha aspas, por favor. Depois, o Brás Cubas, ele quer muito um doce. E a escrava que estava fazendo o doce, ela diz que não podia dar naquela hora. E o que é que ele faz, pessoal? Ele pega cinza, joga no doce para acabar com o doce. Ele, para completar, bate na escrava e depois vai choramingando para a mãe dele, dizendo que a escrava não quis dar o doce para ele. Eu acho que vocês já entenderam como o Brás Cubas era uma criança chata. Isso me irrita! O doutor Vilaça vai fazer, é um amigo do pai dele, vai fazer uma visita ao pai do Brás Cubas e não dá muita atenção à criança, são adultos que estão conversando, a criança deveria estar em outro lugar, mas o Brás Cubas, gente, precisa ser o centro das atenções. Como o doutor Vilaça não dá lá essa atenção toda, então o Brás Cubas fica irritado e ele pensa, criança ainda, viu? Bom, eu não vou só colocar um rabinho de papel nele, eu não vou só puxar a roupa dele, eu vou esperar para ver o que ele faz de errado. Ixi. O doutor Vilaça, que era um homem casado, era um homem muito conceituado no local, ele tinha um relacionamento não apropriado com a dona Eusébia. Eu tô passada, chocada. E o Brás Cubas vê. Gente, o Brás Cubas, quando vê que os dois se beijam, depois ele sai correndo e vai na frente de todos os convidados e fala para todo mundo ouvir que o doutor Vilaça, um homem casado, pai, super respeitado, estava beijando outra pessoa. Ele era desse jeito. Bom, o tempo vai passando, Brás Cubas chega aos 17 anos. Nós estamos aí nas últimas décadas do século XIX, então um rapaz de 17 anos, né, já é visto assim como um homem, praticamente já um homem. E o Brás Cubas, ele conhece uma mulher, é a primeira paixão da vida dele. E quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher se chama Marcela e ela é uma mulher da vida. Ixi. Me apaixonei por um apu. E ele se apaixona completamente por ela. Gente, mas o Brás Cubas, ele não trabalha, né? Ele nunca trabalhou, inclusive. O Brás Cubas é herdeiro. Herdeiro. Rica! Nunca trabalhou e ele sai começando a dar muitas joias para Marcela. Dá joia atrás de joia para Marcela, até que o pai dele fica sabendo dos gastos gigantescos, porque ele pedia dinheiro para o pai, depois ele chegou a pedir dinheiro para a mãe quando o pai disse que já não ia mais dar, e nessa história o pai começa a se preocupar. Então, quando ele compra uma joia muito cara, o pai dele diz, olha, o que está acontecendo? Me apaixonei por um apu. Você está gastando muito nosso dinheiro. E quando o pai sabe
com que ele está gastando e com quem ele está gastando, aí a situação fica ainda pior. Quando ele vai conversar com a Marcela sobre isso, ela nitidamente sempre deixou claro que o leitor consegue perceber e ele conta pra gente, mas ele já tá defunto quando ele conta, então ele já percebeu isso. Então quando ele tá contando, ele faz meio que uma autoanálise, né, do que tinha acontecido quando ele tinha 17 anos, porque ele morre aos 64, vítima de uma pneumonia. Quando ele tá contando pra gente, a gente percebe, gente, ele também nota, né, quando ele tá contando, que Marcela estava interessada no dinheiro dele. Ele mesmo diz: Marcela amou-me durante 15 contos de réis. 15 meses e 11 contos de réis. Eu me sinto um otário. Quando ele vai conversar com ela e diz, né, que ele tá muito apaixonado por ela, enfim, ela, que é uma mulher muito esperta, muito experiente, ela consegue fazer com que ele gaste ainda mais dinheiro com ela, então ele compra uma joia ainda mais cara, além daquela que o pai dele já tinha se preocupado porque ele tinha comprado. E nesse dia que ele compra essa joia para ela, quando ele tá saindo da casa dela, o pai pega o Brás Cubas à força e decide que ele vai embora para Portugal para estudar, ser alguém na vida, ter alguma formação acadêmica. E o Brás Cubas vai. É claro que ele vai arrasado, ele vai sofrendo horrores, porque está com muita saudade da Marcela. Abraço meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Que não está muito interessada, não está sofrendo, continua a vida dela até determinado momento muito bem, obrigado. Ele passa aproximadamente 8 ou 9 anos em Portugal, mas depois ele precisa voltar ao Brasil porque a mãe adoece e realmente está morrendo. Ele volta, se despede da mãe, a mãe morre e o tempo vai passando e o Brás Cubas conhece uma outra moça. Ixi. Agora ele conhece a Virgília, que é filha do conselheiro Dutra. O pai do Brás Cubas, ele tem interesse que o filho se case com uma menina, com uma mulher que é filha de alguém que tenha poder. E o conselheiro Dutra, um homem muito influente, tinha muito poder. No entanto, o Brás Cubas perde o espaço para um outro personagem que se chama Lobo Neves. O Lobo Neves se torna um político de carreira, se casa com a Virgília e o Brás Cubas fica ali, né, só vendo que Virgília realmente se casou com outra pessoa. Quando ele tá ali meio refletindo sobre essa situação de ele ter perdido pro Lobo Neves, mas ele ainda não era tão apaixonado por Virgília, ele conhece uma moça chamada Eugênia. A Eugênia é filha, sabe de quem, pessoal? Sabe de quem? Sabe de quem? Da dona Eusébia. Eita, pô. Que ele chama de Flor da Moita. Ele chama a Eugênia de a Flor da Moita. Porque a Eugênia, ela é filha do doutor Vilaça e da dona Eusébia, né? Mas ali é filha fora do casamento do doutor Vilaça. E ele conhece a moça. Ele acha que ela é muito bonita. Mas, quando ela começa a andar, ele percebe que ela é Coxa. Ela tem uma perna maior do que a outra, então ela manca. Ele pergunta para ela se ela tinha se machucado e ela diz que não. E ela diz de uma forma muito pontual: não, eu sou coxa de nascença. E aí a gente acompanha um pensamento do Brás Cubas. Gente, olha, eu acho o Brás Cubas um mau barato. É, tá bom. Eu acho o Brás Cubas, ele é muito cínico. Olha, eu não tô dizendo que ser cínico é bom. Ele é um personagem e a gente lê o texto e a gente se diverte. A gente ri, a gente conversa com ele, porque ele também conversa com a gente, né? Vocês sabem que essa é uma característica do Machado de Assis. E ele é muito sem noção, ele é muito cínico, mas ao mesmo tempo, ele é muito cada um de nós. Como? Nas suas fragilidades, nos pensamentos, que não são pensamentos idealizados. Não é à toa que esse romance inicia o realismo no Brasil, combatendo as idealizações românticas de outrora. É verdade.
Então, quando a gente vai acompanhando como ele vai se sentindo, porque, poxa, eu achei Eugênia tão bonita, mas ela é coxa, porque coxa se linda, porque linda se coxa. E no final das contas, ela mesma percebe que ele não vai mais ficar com ela, que ele não vai mais visitá-la, e é por causa disso. Ela era bonita, mas coxa. O tempo vai passando, a gente vai conhecendo outras situações em que o Brás Cubas mostra um caráter duvidoso, alguém que faz umas escolhas um pouco desvirtuosas, digamos assim. Aquilo é um mau caráter. Uma determinada situação, num capítulo chamado O Almocreve, o Brás Cubas ele poderia ter morrido porque ele prendeu o pé na sela de um cavalo e um almocreve que estava passando salva o Brás Cubas. Tanto o almocreve quer dinheiro pela ajuda, mas não fala nitidamente, como o Brás Cubas a princípio, porque ele tinha ficado muito assustado, porque ele disse eu poderia ter morrido aqui. Então ele pensa em dar todas as moedas de ouro que ele tem. À medida que o sangue vai esfriando, ele observa o almocreve, que está conversando com o cavalinho dele. O almocreve lá não vai logo embora, do tipo, olha, eu te ajudei, que bom que você tá bem, enfim, tô indo embora. Não, ele fica lá, esperando o que ele pode tirar de bom, o almocreve, em relação a dinheiro. E aí o Brás Cubas vai diminuindo, eu não vou dar moeda de ouro, depois eu não vou dar tanto dessas moedas, ele acaba dando uma moeda de prata. Mas quando ele tá voltando pra casa, ele diz, eu deveria ter dado só uma moedinha de bronze mesmo. Miserável! Então ele é mesquinho também, tá? Ele é extremamente vaidoso. Vaidoso no sentido do pecado capital. Ele é narcisista, ele é mentiroso, ele é dissimulado. Gente, o Brás Cubas é muito divertido. Sim. Na hora que a gente tá lendo de assim, Brás Cubas, mas tu é muito cara de pau. E a gente se diverte, né? O Machado de Assis consegue fazer isso. Pois bem, o tempo vai passando e aí quem ele encontra um dia? A Virgília. Mas você pode estar me perguntando, mas Raquel, ela não se casou com o Lobo Neves? Casou, gente. Mas o Brás Cubas não estava muito preocupado com isso. Então eles começam a se encontrar e eles passam um bom tempo vivendo em adultério. A Virgília, ela coloca uma antiga empregada dela numa casa, que era uma empregada conhecida do marido dela, do Lobo Neves, chamada Dona Plácida. E lá, na casa da Dona Plácida, que a Virgília visitava sempre que podia, afinal, a Virgília gostava muito da Dona Plácida. Sim. Então ela vai e se encontra com o Brás Cubas. E eles vivem uma história muito intensa. Brás Cubas é muito apaixonado por ela é muito apaixonada por ele. Mas a Virgília, ela não ia deixar o marido. Ela também gostava do Lobo Neves e para ela era bom estar com um homem que era muito influente, era um político, mas ela também era apaixonada pelo Brás Cubas, então eles ficam meio que, às vezes eles vivem num momento assim mais tranquilo, mas depois eles têm umas pequenas discussões. Até que esse contato muito constante faz com que a sociedade comece a fofoquinha entra em ação. Eu adoro! Eu também! Inclusive, alguns personagens chegam pro Brás Cubas e dizem, olha, tá todo mundo sabendo, tá todo mundo comentando, não é uma coisa legal. E ele, mas tá comentando o quê? Mas o que tá acontecendo? Mas eu não fiz nada de errado. A própria irmã do Brás Cubas, ele tem uma irmã chamada Sabina, ela diz, olha, você precisa se casar, é importante. Um rapaz na sua situação, ela fica, dizendo de outra forma que, olha, as pessoas estão falando, não é legal. A mulher é casada com um político, com Lobo Neves, enfim. E ele, gente, jurando de pé junto, que não tinha nada a ver. Senhora? Em vários momentos, o Lobo Neves ele fala que o Lobo Neves estava desconfiando. E ele mesmo, o Brás Cubas, às vezes ficava com algum receio de se aproximar do Lobo Neves, mas o tempo vai passando. A Virgília também é bastante esperta, é sim também uma mulher dissimulada, então ela vai levando essa situação.
Mas o Lobo Neves, ele recebe um convite para concorrer à presidência de uma província, concorrendo, vencendo essa presidência. Para essa presidência, então ele iria embora. Aí Virgília e Brás Cubas ficam no maior sofrimento. Nossa, mas como ele vai... Nossa, Brás Cubas, mas como nós vamos ficar separados, vamos ficar longe um do outro? O que que acontece, gente? Acreditem, o Lobo Neves, ele chega e convida o Brás Cubas para seu secretário. Então, o Lobo Neves seria o presidente e o Brás Cubas seria o secretário do presidente, a fim de que o Brás Cubas ajudasse o Lobo Neves. Preciso dizer para vocês que isso não ia dar certo, mas por uma questão numérica, isso não acontece. Como assim uma questão numérica? O Lobo Neves é supersticioso e o número que era o número da candidatura dele era o número 13, ele dizia que 13 não era um número legal, não era um número que ia dar sorte. Então, por ocasião do número, só por causa disso, o Lobo Neves declina. E Brás Cubas e Virgília, então, conseguem ficar mais tempo juntos. Depois de um tempo, a Virgília diz que está grávida. What the hell? O Brás Cubas fica ali refletindo sobre o filho que ele teria com aquela mulher, mas pouco tempo depois ela sofre um aborto. O Lobo Neves age de uma maneira muito triste, entendendo que o filho é dele, mas ela tinha dito para o Brás Cubas que o filho é do Brás Cubas. Enfim, gente, não vou entrar no mérito da questão, né? Virgília que sabe. E às vezes não. Então o tempo vai passando, o número da cadeira proposta para o Lobo Neves muda, não é mais o número 13, é o número 31. Então, sendo o número 31, o Lobo Neves vai. A partida é, como é de se esperar, triste para os dois amantes, mas Virgília vai. Ela vai seguindo o marido. Ela também entende que o caso dos dois, dela e do Brás Cubas, já estava muito nítido, era uma coisa que todo mundo estava comentando. O Lobo Neves era um cara mais pacífico, mas ele tinha momentos que ele mostrava assim, eu preciso ver se isso é verdade. Tanto, gente, que tem um momento, tem um capítulo, em que eles estão na casa da Dona Plácida, que era lá o local onde eles se encontravam. E quem é que chega lá? O Lobo Neves. A Dona Plácida fica branca codiceira. E aí o Brás Cubas se esconde, a Virgília age tranquilamente, do tipo, que bom que você veio, meu querido marido. Então, eu vim visitar aqui Dona Plácida, mas já estamos indo, então vamos nós dois para casa. Gente, era desse jeito que eles passaram, porque eles passaram muito tempo. Virgília e Brás Cubas nessa história. Pois bem, o tempo vai passando, depois que Virgília vai embora, o Brás Cubas, ele conhece uma outra moça que se chama Eulália. A Eulália é uma moça bonita, chama a atenção dele e ele já tá ali indo o tempo vai passando, né? Desde quando eu falei para vocês que ele tinha 17 anos, quando ele conheceu Marcela, mas só em Portugal ele passou entre 8 e 9 anos, então ele já tá quase com 40 anos quando ele conhece Eulália. E aí ele pensa em se casar com ela, porque as pessoas já estavam se casando mesmo, já estava mais do que na hora de um homem da idade dele se casar. Mas Eulália é uma moça que tem uma saúde muito frágil. Ela acaba morrendo antes de eles estreitarem mais os laços e vida que segue. Depois de um tempo, a Virgília, ele reencontra a Virgília, o Lobo Neves morre. Ele morre, tudo indica que ele estava prestes a se tornar ministro. E é bem interessante quando o Brás Cubas conta pra gente a reação da Virgília no velório. E o Brás Cubas vai, viu? O Brás Cubas vai pro velório e vai pro enterro. Ele diz que naquele dia conseguiu perceber que uma pessoa podia amar duas simultaneamente. Porque ele disse que as lágrimas dela eram verdadeiras. E ali ele notou que ela realmente gostava muito do marido. Diz no texto que no momento da encomendação do corpo, que vão lacrar o caixão, que ela se abraçou ao caixão, que ela chorava muito, e ele acompanhou isso à distância. O tempo vai passando e quando o Brás Cubas está ali
aos 64 anos, ele tem uma brilhante ideia, que é o emplasto Brás Cubas. O que é? Você pode me perguntar, Raquel, o que foi essa ideia dele? Meus queridos, o emplasto Brás Cubas era um remédio contra a melancolia, que hoje a gente chama de depressão, porque o Brás Cubas quis criar essa medicação. Bom, você pode então estar me dizendo, poxa, Raquel, o cara era herdeiro, não queria trabalhar, ele mesmo diz, tive de muitas negativas da minha vida, eu tive benesses, nunca trabalhei, nunca comprei o pão com o suor do meu rosto. Ele diz isso achando que é uma coisa, ó, maravilhosa. Mas ele pensa em criar esse emplasto e essa ideia toma de conta da cabeça dele, porque ele é muito vaidoso. Você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com vaidade? Ele pensa em criar esse emplasto porque ele fica imaginando o rosto dele no rótulo e como isso seria tão marcante. Ele, mesmo que ele morresse, mas o rosto dele estaria assim, olha, nas prateleiras. Então, gente, altruísmo não. Egoísmo e vaidade. Tá? Duas características fortes desse personagem. E por ocasião dessa sensação, desse sentimento de ficar tomado por essa ideia, ele abre a janela da chácara onde ele mora e ele pega uma espécie de vento encanado, que é o que faz com que ele desenvolva uma grave pneumonia, que é o que leva a óbito. Quando o Brás Cubas já está bem doente, algumas poucas pessoas estão ao lado dele. Uma delas é a Virgília. Virgília ele tá muito mal, ele já praticamente, não consegue falar com muita tranquilidade, e aí ela diz que vai visitá-lo no outro dia, e ele diz, pode ser que não caia bem, pode ser que não pegue bem, você vir à casa de um homem solteiro, e ela diz, quer saber, eu já tô velha, não tô preocupada, mas para não correr o risco, eu chamarei o Nhonhô para vir comigo. Quem é o Nhonhô? Era o filho que ela realmente teve com o Lobo Neves, e aí a gente lembram que ela passou um tempo fora com o Lobo Neves, quando ele recebeu aquele convite para a presidência, que houve a mudança só do número, então ela realmente tem um filho com o Lobo Neves. Gente, e aí nós entramos naquele ciclo que se fecha. A história, quando ela começa, Brás Cubas já está morto, e aí ele fala que voltou do além, que ele conta como foi a morte dele, ele conta quem estava ao redor da cama dele, ele fala como foi o velório, que caiu uma chuva fininha, ele paga alguém para fazer um belo discurso para ele, inclusive é um discurso muito mentiroso. Sabe aquelas coisas assim daquele povo que não faz muita coisa durante a vida, mas assim, morreu, nossa, faz aqui um discurso belíssimo, pois esse homem faz um discurso que, quando a gente lê no texto o discurso que é feito, a gente fica pensando, e quando você termina o texto, você que não leu de repente esse texto ainda, você termina o texto assim, gente, aquele discurso ali é de outro defunto, é para outro defunto, não é para esse, porque a vida desse aqui não merece aquelas grandes palavras. Bom, Memórias Póstumas, ela se tornou uma obra icônica do Machado de Assis, assim como a gente tem outras obras, inclusive aqui no canal, eu já conversei com vocês sobre Dom Casmurro, a pérola da literatura brasileira, você pode ver aqui, tá? Na nossa playlist de Machado de Assis, tem lá Dom Casmurro. Bom, então eu deixo uma dica, caso você queira assistir a uma adaptação muito bem feita, eu deixo a dica do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi protagonizado pelo Reginaldo Faria, e é uma adaptação incrível. E o ator, o Reginaldo Faria, a gente tem a impressão de que ele leu o livro, ele mergulhou na essência do Brás Cubas, porque ele faz um Brás Cubas que não decepciona. Vale muito a pena. A minha sugestão é que você assista ao filme depois de ler o livro. Bom, meus queridos, eu vou me despedindo aqui de vocês com muita satisfação em ter falado mais uma vez do nosso tão querido Bruxo do Cosme Velho. Deixo um abraço afetuoso, me despeço, peço que você, caso não tenha curtido ainda esse vídeo, curte, comenta, compartilha. Eu vou me despedindo, até o próximo vídeo.